Nós vamos estudar hoje Jeremias capítulo 4, das trevas para a luz. Há uma sociedade secreta que eles têm uma senha de iniciação em que tem que bater na porta e aí numa portinhola alguém abre e pergunta: de onde vens, profano? Ainda te chama de profano, né? Se quiser ir para aquela sociedade, vai, mas eles vão te chamar de profano. Aí ele fala: estou vindo das trevas para a luz. Dá para imaginar um pastor ou alguém de uma igreja que segue a palavra de Deus entrar numa sociedade dessa e falar: estou vindo das trevas? Quer dizer que a sua igreja é trevas? A palavra de Deus é trevas? Você está entrando na luz? Farsa. Eu acho que não vale a pena não. Mas pode estudar mais sobre essa sociedade secreta que tem fascinado muitas pessoas, mas é totalmente fora do que a palavra de Deus ensina. Mas agora nós vamos falar mesmo das trevas para a luz, do afastamento de Deus para a presença de Deus, do distanciamento da Bíblia para a aproximação da Bíblia, da distância dos irmãos em Cristo, das pessoas do povo de Deus para a comunhão do povo de Deus. Isso sim é das trevas para a luz. O povo de Judá é o povo que estava nas trevas, desobedecendo ao Senhor, e eles precisavam voltar, retornar para a luz. Figuradamente, nós podemos dizer que trevas tem de vários tipos. Então, no capítulo 4, nós vamos ver que há trevas das malícias. Então, há um tipo de trevas que poderíamos chamar de malícia. Malícia vem da palavra mal, malignidade. Então, há atitudes, há pessoas, dos incrédulos com certeza, mas de alguns crentes que estão desviados da palavra do Senhor, eles precisam sair das trevas da malícia para vir para a luz da sinceridade. Há também as trevas dos maus pensamentos. Os maus pensamentos são trevas, escuridade. E há, portanto, pessoas que precisam sair das trevas dos maus pensamentos e vir para os pensamentos de Deus, que são luz. E também há trevas da loucura. Há pessoas que se envolvem em práticas, se desviam da palavra de Deus de tal forma que elas vivem em práticas loucas. Por isso que o pai de Lucas estava certinho quando ele falou a respeito de não aceitar nada e nem dar bola para os estranhos, porque eles vivem uma loucura. E o pai não quer que o filho entre nessa loucura. Mas alguns precisam sair das trevas da loucura para virem para a sensatez, para a sobriedade da palavra de Deus. E é isso então que nós vamos ver em Jeremias capítulo 4, das trevas das malícias, ou da malícia, para a sinceridade de Deus e da palavra dele. Versículo 1, então Jeremias 4, versículo 1, Deus falando: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andará vagueando. Então Israel, aqui especificamente Israel do sul, que é Judá, era para voltar para Deus, deixar aquelas malícias, ou a malícia da idolatria, das abominações, daquilo que dá nojo em Deus, e voltar para Deus, para não ficar vagueando por aí. Versículo 2: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo e em justiça,
então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Se a nação de Israel voltar para o Senhor, veja que o que vai acontecer. Eles vão conhecer agora novamente o que é a verdade, o que é a justiça, o que é o juízo. E eles vão conseguir atrair outras nações para Deus. Assim também as nossas vidas, quando nós voltamos para Deus, para a palavra dele, nós nos tornamos pessoas que atraem outros. Todos aqui têm um poder de atração. Todas as pessoas atraem outras pessoas. Lá em casa eu costumo falar assim que as águas se encontram. As águas se encontram. E há pessoas que, devido a alguma prática, seja uma prática boa ou não boa, ela atrai os seus iguais. Ela atrai pessoas que são iguais, ou pelo menos pessoas que estão procurando aquilo que ela tem. Se você é uma pessoa que tenha Jesus Cristo, o Espírito Santo habitando em você, a palavra de Deus na sua vida, pode ter certeza que você vai atrair pessoas. Você nem precisa se esforçar para convidar pessoas para buscarem o que você busca. Você se torna um ponto de atração. As pessoas chegam até você. Foi assim com Jesus, foi assim com os discípulos dele. Assim também ele está dizendo que seria com a nação de Israel. Mas isso, se eles viverem para Deus. Aqui ele usa um termo, se jurares pela vida do Senhor. Ou seja, se você entregar, se comprometer para viver para o Senhor e viver a vida de Deus na sua vida, você vai atrair outras nações. E a nação de Israel tinha essa responsabilidade. Versículo 3. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Deus está dizendo para a nação: vocês precisam ser uma terra trabalhada. Às vezes nós queremos que outras pessoas conheçam o que nós conhecemos. Queremos que outras pessoas tenham a vida que nós temos, a fé e a confiança que nós temos. Então nós simplesmente jogamos a semente, porque a palavra de Deus é a semente. E não está errado, porém, nem sempre é eficiente. Eu me lembro uma vez que, na minha adolescência, eu visitava hospitais. Naquela época eu podia, sem carteirinha de pastor, sem ser um capelão, e eu visitava os hospitais. Eu ia de leito em leito para falar da palavra de Deus para as pessoas. E uma vez tinha um homem que tinha seus membros decepados, né? Os braços e as pernas. Estava lá praticamente um berço. E eu falei para ele da palavra de Deus. Estava falando para a palavra de Deus, da palavra de Deus. E ele falou: moço, eu quero ir ao banheiro. E eu continuei falando da Bíblia para ele, da salvação. Aí ele ficou muito bravo comigo. Ele falou: olha, no momento eu não quero saber de céu e de inferno, eu quero ir ao banheiro. Foi exatamente o que ele falou para mim. Então, eu fiquei tão envergonhado, porque ele ficou bravo, que eu saí pelo corredor e fui embora, esperei que uma enfermeira o visse. Quando eu deveria chamar uma enfermeira, ou ajudá-lo, né? Sabe, às vezes nós queremos jogar a palavra de Deus para as pessoas, mas elas não estão preparadas para isso. Assim como uma terra. Você pode jogar semente em qualquer terra? Pode. Você pode jogar até no asfalto sementes. Mas o que vai acontecer? Absolutamente nada. Para o propósito que você quer, não vai acontecer nada. E às vezes por nossa insensibilidade, pelas necessidades das pessoas, por aquilo que elas estão passando,
elas passam a ser para nós um objeto de evangelização, quando na verdade nós deveríamos travar com elas um contato, uma amizade, e mostrar para elas, ou elas vão ver em nós, que há alguma coisa de conteúdo que nós podemos passar para elas. Por isso, lavrai para vós outro campo novo, e não semeeis entre espinhos. O próprio Senhor Jesus disse sobre lançar pérolas aos porcos, coisas sagradas aos cães. Não que as pessoas não devam receber a palavra de Deus, mas tem pessoas que elas só vão zombar de você. Por isso é necessário um trabalho de arar a terra, de desmoronar os fundamentos que elas têm. Por isso, quando nós encontramos pessoas tão resistentes a Deus e a palavra, nós poderíamos fazer para elas perguntas. Tá bom, no que você crê? Qual a sua esperança? Se você morrer hoje, para onde que você vai? E qual a sua esperança para dizer isso? Onde que está arraigada a sua fé? Alicerçada a sua vida? E deixe que as pessoas respondam. Muitas delas não têm resposta porque elas nem têm ideia de que alguém faria uma pergunta dessa para ela. E isso é uma maneira de você rasgar a terra, você abrir sulcos na terra, você arar a terra do coração das pessoas, limpar os espinhos para jogar a semente da palavra de Deus. Fique sensível quanto a isso. As pessoas precisam sim sair das trevas da malícia para a luz da sinceridade da palavra de Deus, mas tem que ter um trabalho na vida das pessoas. Se você não tem tempo, é outra coisa. Joga a semente e Deus pode usar isso no futuro, com outra pessoa que vai trabalhar com mais calma, mais tempo com aquelas pessoas. Versículo 4. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Eles precisam sair dessa treva, ou dessas trevas da malícia, e vir para a luz. Porém, eles têm que ter atitudes que eles não estão tendo. Eles precisam se circuncidar. Várias vezes já falei sobre circuncisão. O que a Bíblia diz sobre a circuncisão? Que é uma microcirurgia no órgão genital masculino, que aquilo dava uma identificação do povo de Israel. Os machos deles, os homens deles eram circuncidados. E aquilo era um selo, era um sinal de que eles estavam obedecendo a Deus. Mas Deus fala, isso não está adiantando nada. Esse ritual não está adiantando nada. Porque os homens são circuncidados de Israel, de Judá. Vocês precisam fazer outro tipo de corte. Vocês precisam circuncidar o coração de vocês. O coração de vocês precisa ter uma transformação. Por quê? Para que o meu furor não caia sobre vocês. Porque Deus é amor, Deus é meigo, mas Deus também é furioso. Deus é justo. E Deus é capaz de tirar uma pessoa, ceifar a vida dela e lançar no inferno, posteriormente no lago de fogo. Por isso o Senhor está dizendo, vocês precisam ter uma transformação verdadeira de coração. Porque se vocês caírem no fogo de Deus, não vai ter quem apague. E essa malícia de vocês precisa ser transformada em sinceridade. Versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Deus está reunindo o povo, falando, fortaleçam-se,
porque agora vocês vão encontrar a libertação. Mas prestem atenção, enquanto isso ele também está falando com outro povo. O outro povo é a Babilônia. E ele está falando para a Babilônia: se ajuntem, porque vocês vão invadir Israel, vocês vão invadir Judá, assim como aconteceu anteriormente a Assíria invadindo o reino do norte, Israel. Agora os caldeus, ou os babilônios, eles vão invadir Judá. Por isso Deus está dizendo para Judá: arrependam-se e se livrem disso. Mas também tem um outro plano, falando para os inimigos, para a Babilônia: preparem-se, porque vocês vão entrar e fazer a minha vontade, ou seja, disciplinar o povo de Deus. Versículo 6: arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. A Babilônia viria, atravessaria o rio Jordão e viria do norte para invadir Judá. Por que Deus vai fazer isso? Por que Deus vai trazer uma tempestade sobre a vida do seu povo, daquele que ama? É porque eles não estão ouvindo o que Deus está falando. E há pessoas ouvindo a Bíblia, a palavra de Deus, já sabem o que precisam fazer, qual a transformação que precisam ter, mas não estão levando a sério. E uma hora Deus vem com uma enxurrada, Deus vem com uma invasão na vida das pessoas. E Ele já tem feito isso na vida de várias pessoas. Para algumas pessoas houve um bom resultado, se converteram, tiveram vidas transformadas, saíram das trevas da malícia para a luz da sinceridade. Mas para outras pessoas o fim foi trágico, porque elas ficaram até o fim: eu não quero, eu não ouço, eu não obedeço, eu mando em mim mesmo. E aí o resultado foi trágico. Versículo 7: já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Ou seja, é um recado para Judá: olha, o destruidor já saiu, a poeira já está levantando dos cavalos, vindo em direção a Judá. Qual é o símbolo da Babilônia? Tem até um muro, preservado hoje, estampado. Qual é? Um leão. Esse é o símbolo da Babilônia. Um leão subiu da sua ramada, ou seja, feroz. Pensando que há pouco tempo atrás da nossa leitura, a Babilônia já tinha acabado, na região de Carquemes, tinha acabado com a Síria e com o Egito juntos. Imagina o poderio militar desse povo, não é? Versículo 8: cingi-vos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Cilício é pele de cabra preta, escura. Eles usavam aquilo, como um saco, uma roupa, para quando eles estavam com medo, quando eles tinham desastres, quando eles estavam lamentando por coisas ruins. Deus já está preparando: olha, pode preparar sua roupa de luto, porque vocês vão ser destruídos. A ira do Senhor não se desviou de vocês, ou de nós, no caso Jeremias relatando. A ira de Deus vem. As pessoas zombam, mas a ira de Deus vem. As pessoas casavam, se davam casamento, achavam que estava tudo bem, tudo legal, até que veio o dilúvio. E só uma família estava dentro da arca. As pessoas pensam que vai tudo bem, que nada vai acontecer, mas o juízo de Deus vem.
Versículo 9: Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos, ou seja, perplexos. O rei Jeconias, depois o rei Zedequias, eles foram julgados, eles perderam a coragem. Os príncipes, os sacerdotes, os profetas, todos eles apavorados, porque era verdade. Realmente Deus mandou o juízo dele. Eles estavam pagando falsos profetas para pregar. Olha, você prega o seguinte: Jeremias está pregando que vai ter um cativeiro, mas você prega que não vai ter nada de cativeiro. Você fala assim, ó, vai ter paz. É a mensagem tipo, me engana que eu gosto. E eles pregavam, né? Eles estavam atrás de dinheiro, e é isso que eles faziam. Como hoje, muitas pessoas, ou por dinheiro, ou por privilégio, ou por alguma conveniência, elas não estão falando a verdade. Porque a palavra de Deus é muito clara sobre os pecados, sobre a idolatria, sobre a imoralidade. A palavra de Deus é muito clara. Mas tem pessoas sendo pagas para falar que não vai ter juízo. E o resultado vai ser uma catástrofe. Muitas pessoas que que se deixaram ser enganadas, vão estar diante do trono branco, o juízo de Deus. E naquele juízo, elas não vão ter a quem recorrer. E Deus está falando para ajudar através de Jeremias. Versículo 10. Então disse eu. Agora quem que está dizendo? Eu pergunto para vocês. Quem que disse? Disse eu. Eu quem? Jeremias, isso mesmo. Aqui você vai ver um pregador fraquejando. Porque na hora de falar certas coisas, dá uma fraqueza nas pernas mesmo. O próprio Jeremias, que deveria ser um homem fiel, ele teve o seu momento de fraqueza. E aqui é o momento de fraqueza dele. Veja o que ele disse. Então disse eu, versículo 10. Ah, Senhor Deus, verdadeiramente fizeste o que esse povo? Enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo o quê? Tereis paz. E eis que a espada lhe penetra a alma. Ou seja, Deus, eu estou decepcionado com o Senhor. Porque o Senhor falou com todas as letras, vai ter paz. Ele falou mesmo. Até no capítulo anterior ele falou isso daí. Vai ter paz. Mas aí você esqueceu de uma coisa, Jeremias. A paz estava condicionada ao arrependimento. Se houvesse arrependimento, teria paz. Então Deus não enganou ninguém, não vendeu produto falso, não fez propaganda enganosa. Teria realmente paz. Só que o Jeremias está caindo na conversa até dos falsos profetas. E agora, o Senhor está falando que vai vir espada para o povo. Meus irmãos, não engane os seus familiares, por favor. Não engane os seus amigos. Se você não deixar toda a idolatria, tudo aquilo que te prende a este mundo, você não tem esperança de vida eterna. É fogo eterno. Não engane as pessoas que você mais ama. Fale a verdade para elas. Mas o Jeremias fraquejou. Mas tudo bem, já levantou de novo, tá? Então, das trevas da malícia para a luz da sinceridade. Mas eles também precisavam se converter das trevas dos maus pensamentos. As pessoas pensam mal de Deus, pensam mal do povo de Deus, pensam mal da palavra de Deus. Elas precisam ser transformadas disso. E quem vai transformar eu? De jeito nenhum. Eu não tenho argumento para isso. Você, talvez, mas eu acho que não também.
o que transforma as pessoas? Alguém pode me dizer? Deus, através do quê? Do Espírito Santo, da sua palavra. Meus irmãos, se pessoas não param para ouvir, para ler, para estudar a Bíblia, elas não têm nenhum recurso de salvação. A tábua de salvação para as pessoas está no livro dele. Eu não tenho tempo para falar e para tentar responder, mas o papel aceita tudo. Foram homens que escreveram e tem tantas evidências, não tem tempo para falar disso. Seria um curso de bibliologia de 20 aulas, tá bom? Mas ouve a palavra, leia a palavra, sem se preocupar tanto com a veracidade, e veja o que ela vai fazer em você. Desafie qualquer pessoa. Estuda a palavra de Deus e veja o que ela pode fazer por você. A ponto de você falar, não foi pastor nenhum, não foi igreja nenhuma, não foi ninguém, foi Deus. Deus transformou a minha vida pela palavra dele. Vocês creem nisso ainda? Amém. Amém. Versículo 11. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar nem para alimpar. Quanta palavra difícil aqui, né? Mas vamos lá. Versículo 11, né? Naquele tempo, então, vai dizer para o povo, vento abrasador, ou seja, um vento de fogo. A maior dificuldade de apagar um fogo em mato é o vento. O vento abrasador, o vento carregando fogo para queimar e queimar mais. Dos altos desnudos, ou seja, das montanhas sem mata, das montanhas desnudas do ermo, quer dizer, do deserto. E vem aquele vento abrasador, não para padejar. Padejar quer dizer peneirar. Não é para peneirar, é para queimar mesmo, não é para limpar. Ele vem para destruir. Versículo 12: vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então também eu pronunciarei a sentença contra eles. Deus está dizendo: vocês têm medo de queimadas, de ventos abrasadores, vocês não viram nada. Quando eu soprar o meu juízo, aí não sobra ninguém. Versículo 13: eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Ou seja, era verdade mesmo. Deus não estava brincando. Vem a Babilônia com esses carros de guerra, né? Carros, entenda-se carroça, tá? Vem aqueles cavalos super velozes que eles têm, aquele exército destruidor. Ai de nós. Pois é, não é difícil falar ai, é só doer alguma coisa que o ai sai. O difícil é dizer eu me arrependo antes de falar o ai, porque o ai ele vai vir, mas as pessoas elas têm a oportunidade de se arrependerem hoje. Versículo 14: lava o teu coração do quê? Da malícia, ó Jerusalém, para que sejas salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Nós já vimos que tem que sair das trevas da malícia para a luz da sinceridade. E aqui nós estamos vendo no mesmo versículo, no versículo 14, sair das trevas dos maus pensamentos. O profeta disse: os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Ou seja, as pessoas não querem pensar como Deus está pensando, como Ele está falando, mas estar no pensamento de Deus.
No pensamento do mundo, você não precisa fazer força nenhuma, porque você já está no pensamento do mundo. Porque você está nesse mundo. É fácil, mas entender o que Deus quer é só aqui, na palavra de Deus, na Bíblia. É só aqui que você entende como Deus pensa. Bom, eu já tenho falado isso, né? A Bíblia tem 1.200 capítulos. Se você fosse ler a Bíblia direto, não dá para fazer isso, evidentemente. Mas se você fosse ler direto, você gastaria 70 horas para ler a Bíblia. Mas é claro que você não vai ficar 70 horas lendo a Bíblia, né? Não é aconselhável também. Mas você vai ler um pouquinho aqui, um pouquinho ali, todos os dias. Olha, em 3 anos, sossegado, você vai conseguir ler a Bíblia toda. Se você tem 12 anos de contato com a palavra de Deus, você já poderia ter lido a Bíblia 4 vezes. Philip Yancey, jornalista, escritor e evangélico, ele esteve numa cabana nos Estados Unidos, né, em Colorado, e teve uma nevasca. Então, aquela neve que cobriu todas as ruas e as calçadas e até quase que metade da porta, e ele ficou naquela cabana. Aí ele não tinha como voltar para casa, né, para os familiares, ele ficou lá sozinho. Aquelas cabanas são providas, né, de alimentos. Inclusive, pessoas que vão nessas cabanas, elas têm que levar coisas para deixar para o próximo, né, que pode ficar lá. E ele ficou lá, não sei se 3 semanas, mas ele leu a Bíblia toda, ele falou. Ele não tinha muito o que fazer, né? Ele leu a Bíblia. Ele falou que aquilo foi uma transformação de vida para ele. Mesmo que ele já era crente e tudo mais, né? Era crente na palavra de Deus, mas aquilo transformou. Eu convido todos vocês a lerem a palavra de Deus. Há pessoas que nem pregam mais a Bíblia. Elas leem um versículo, eles podem até colocar a Bíblia aqui embaixo, qualquer lugar, porque eles só vão falar deles. Mas você pode realmente ser transformado lendo esse livro, a palavra de Deus. Eu creio nisso. Eu já li a Bíblia várias vezes, vários aqui já leram a Bíblia várias vezes, e ela transforma vidas. E você passa pelo mesmo texto que você já leu, mas ele tem algo novo para você. Porque esse livro é vivo, é escrito por Deus, é o Espírito Santo quem dá entendimento, quem ilumina os corações para compreender a palavra de Deus. O Espírito Santo não trabalha do nada, ele trabalha sobre uma base, e a base é a palavra de Deus. Portanto, as pessoas que não sabem ler, analfabetas, elas precisam ter alguém que leia para elas. Elas precisam ter um áudio que toque a palavra de Deus. Mas normalmente elas não querem aprender nos dias atuais. Elas não querem aprender a ler e não querem ouvir também. E elas ficam cada vez mais na sua ignorância. Já são ignorantes por falta de leitura. Como é que uma pessoa vive sem leitura? Já vive ignorante por isso. E ainda não tem interesse na Bíblia. Se ela não parar para ouvir alguém dar o ensino da palavra de Deus, é uma pessoa sem esperança. Por isso a gente tem que incentivar as pessoas. Tinha um adesivo de carro, muito antigamente. Leia a Bíblia. Só isso. Leia a Bíblia. Talvez é algo que precisa. Porque notícia todo mundo lê. Sinopse de filme todo mundo lê. Todo mundo lê de tudo. Receita de tudo todo mundo lê. Mas a Bíblia, poucas pessoas lêem. Uma das pesquisas do Instituto George Barna, nos Estados Unidos, é que 49% dos pastores não liam a Bíblia, exceto para pregar. Eles não liam a Bíblia. Bom, se aqueles que deveriam ler não estão lendo, imagina os outros. A Bíblia vai transformar a sua vida, tenho certeza disso. Leia a Bíblia. Aí você vai entender os pensamentos de Deus. Há pessoas que querem falar de Deus, mas nunca leram nada de Deus.
Nunca leram a palavra de Deus? Como é que você sabe que é mentira? Você já leu? Você já estudou? E Deus está dizendo para Judá, para conhecer os pensamentos de Deus. Versículo 15. Uma voz se faz ouvir desde Dan, e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Dan, Efraim, ao norte de Judá. Está lá, já se ouve uma voz, ou seja, os próprios moradores de lá, um vai passando um pregão para o outro e vai dizendo: olha, está vindo poeira está levantando aí, isso quer dizer que é um exército de cavalos. Eu acho que é Babilônia, hein? E agora, para onde que a gente foge? Você só tem um lugar para fugir, para a presença de Deus, não tem outro lugar. A Babilônia te pega. Versículo 16: proclamai isto às nações e fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Deus já está dizendo: olha, o exército vai se acampar em volta de Jerusalém. E eles se acamparam 1 ano e 3 meses. Você já pensou? Você não poder sair da sua casa porque tem inimigos acampando na sua casa durante esse 1 ano e 3 meses? A tensão que é. E eles foram nos aquedutos. Aqueduto é onde passa as águas, né? Das fontes de fora de Jerusalém, vinham aqueles aquedutos para mandar água para Jerusalém. O que o exército fez? Vocês já sabem, né? Cortou. Não é o que a Rússia está fazendo com a Europa? Fechou a torneirinha do gás? Cortaram o abastecimento de água. Agora eles estão ali. Eles não podem plantar suas lavouras, porque tem um exército ali, colher. Eles já vai começar a faltar água, estão sitiados. Então ali só tem um prenúncio: nós vamos cair, não tem jeito. E Deus está... vocês sabem que tudo que eu estou lendo não está acontecendo, né? Na nossa leitura. Jeremias está dizendo como algo que estava acontecendo, mas não. É profecia, vai acontecer. É isso que vai acontecer. Então, o que eles fazem? Um retrato desse, eu estou apavorado. O que tem que fazer? Se arrepender? É agora. Vou me arrepender, porque eu não quero passar por isso. E veja, como é que eles iam saber disso? Ouvindo o profeta. Como é que você vai saber dos pensamentos de Deus, dos planos de Deus? Lendo a palavra de Deus. Não tem outra maneira de você conhecer o que Deus quer se você não ouvir dele próprio. Eu vou ficar lá no meu quarto e uma luz vai vir no meu quarto e Deus vai falar comigo. Olha, pode ser que outro fale com você e você vai ficar vendido, né, para demônios, porque Deus não está falando assim. Ele está falando através da palavra dele hoje. E mais 2 versículos, e nós vamos encerrar. Versículo 17: como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. Deus fala tudo no passado, né? Ela se rebelou, eles cercam, presente, né? Como se tivesse ali o exército da Babilônia. Mas Deus está falando que vai acontecer. Por que está acontecendo isso? Porque a nação se rebelou. Cada pessoa, ao ler isso, ela tem algumas opções. Primeiro, a pior delas: isso aqui é mentira. E abandonar isso. A outra opção é a indiferença. Você ler isso aqui e falar: isso aqui está falando para Judá e Jerusalém no ano 585 a.C. Foi muito tempo, já aconteceu, não está falando comigo.
Mas você tem uma terceira opção. Assim como aconteceu com Judá e Jerusalém, pode acontecer comigo. Essa é a maneira de aplicar a palavra de Deus. Pode ser para mim, porque Deus já disse em Coríntios, aquilo que foi escrito é para o nosso exemplo que foi escrito. E o versículo 18: o teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Não coloque culpa em Deus. Judá não deve fazer isso. O que fez esse exército ficar em volta da sua cidade? O que fez esse exército invadir, colocar correntes no pescoço de vocês, violentarem suas mulheres, matarem seus filhos, levarem pessoas para o cativeiro? Quem fez isso foi vocês mesmos. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. Por que as pessoas estão se perdendo eternamente? Porque Deus é muito mau? Não, porque elas escolheram o caminho da maldade e não quiseram se arrepender de seus pecados e não voltaram para o Senhor Jesus Cristo crucificado e morto por causa dos pecados delas, ou nossos, né? E essa calamidade, essa amargura atingiu até o coração deles. Muito triste, não é? Mas a gente fica triste depois de saber que Deus faz isso e que aconteceu. Mas na hora eles não estavam dando atenção. Enquanto Jeremias estava falando, eles estavam rindo. Eles estavam já contratando profetas para pregar a contra-pregação, né? A contrapartida disso. E eles estavam sendo enganados e se enganando. Que ninguém aqui seja enganado por ninguém, que ninguém aqui esteja se enganando. Mas eu desafio você, leia a Bíblia. Deus os abençoe. Vamos orar? Senhor, agradecemos porque mais uma vez o Senhor nos fala através de exemplos do passado, mas que servem para nós hoje. Nós te agradecemos porque podemos sair das trevas da malícia, das trevas dos maus pensamentos e chegarmos até o Senhor da sinceridade, à luz da tua sinceridade, os pensamentos corretos do Senhor. Mas sabemos, ó Pai, que para isso acontecer precisamos nos aprofundar na tua palavra, na Bíblia. E pedimos a Deus que o Senhor incentive a cada um aqui a fazer isso, a descobrirem cada um por si próprios, com a ajuda do teu Santo Espírito, sobre essas verdades. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.